Bom, boa noite a todos, graça e paz. Retomando a nossa leitura expositiva de Marcos, a gente hoje vai trabalhar aqui esse pedaço, esse trecho de Marcos 9, de 30 a 50. É um trecho um pouquinho maior hoje, então eu vou tentar aqui ser mais objetivo nas minhas explanações, explicações, e uma leitura um pouco mais fluida em alguns sentidos, porque eu tenho alguns tópicos que eu tenho que parar, né, para a gente explicar. Então, vai acompanhando comigo a leitura, agora vocês têm o texto na tela, e inclusive as minhas anotações, fica fácil aí você ficar preso aí, atenção no que eu estou falando e lendo com vocês, tá ok? Esse trecho aí, lembra que ele está, como eu disse, dentro ainda do capítulo 9. No capítulo 9, a gente já viu sobre a narrativa de Marcos sobre a transfiguração de Jesus. E a semana passada, logo depois da transfiguração, você lembra que quando Jesus, Pedro, Tiago e João, eles desceram o monte, eles encontraram os discípulos com uma multidão e os escribas, e eles estavam discutindo. Os escribas não tinham conseguido expulsar o demônio de um menino. E aí surge, então, toda a situação, o ensinamento de Jesus, e no final, Jesus expulsa, né, liberta aquele menino daquele espírito imundo, e os discípulos, a gente anotou, destacou no final, que em vez de eles demonstrarem alegria pela libertação, ficarem felizes porque o menino foi liberto, e glorificarem a Deus, eles estavam preocupados com eles, né? Por que nós não podemos? Por que nós não tivemos o poder que o Senhor nos deu para expulsar esses demônios? E nessa passagem continua ainda um modelo de discipulado que Jesus está trabalhando com os discípulos. Esse modelo é focado, aqui a gente vai ver, no serviço e não no egoísmo. Os discípulos parece que naquele momento perderam a noção de que a autoridade que eles tinham sobre os demônios não era deles, não estava intrínseca, não era própria deles. Foi uma autoridade delegada por Jesus, pelo próprio Deus, e que eles precisavam sempre entender isso, orando, como Jesus destaca ali, quer dizer, se submetendo a Deus, se submetendo em humildade, lembrando que isso vem de quem? Do próprio Deus. E aqui a gente continua a leitura, então, do versículo 30 em diante. Mas antes ainda, eu tenho dois destaques aqui que eu fiz, a ideia principal aqui, central desse trecho. O discipulado exige tornar-se semelhante a Cristo, no serviço abnegado a outros. Jesus é um modelo disso, tá certo? Então, se tornar discípulo de Jesus é justamente se tornar semelhante a ele no processo de se doar aos outros que precisam da palavra do reino de Deus. Seu povo precisa aceitar a diversidade no grupo e derrotar o pecado e a tentação em sua vida. Então, esse texto vai tratar disso, a gente vai entender melhor lendo o texto. Texto em contexto. Na sessão que a gente vai ler, Jesus continua mantendo o foco em quem? Nos discípulos, no discipulado. As séries de interações continuam a revelar gradualmente a incapacidade dos discípulos de entender e suas reações egoístas a vários estímulos que eles recebem. Então, os discípulos, temos que lembrar que existe uma abertura gradativa da visão dos discípulos a respeito de quem Jesus é e da missão deles. E também, né, nós vemos uma incapacidade em vários momentos dos discípulos de entender isso. Então, é um processo realmente que está acontecendo de discipulado e é um processo de revelação aos próprios discípulos, revelação essa que vai se selar, se firmar de forma consistente na ressurreição e depois na vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então vamos lá para a leitura, versículo 30. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Alguns momentos Jesus queria um momento de mais
intimidade com os discípulos, né? Um lugar mais restrito, para justamente poder fazer o quê? Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, olha o que Jesus dizia aos discípulos. Novamente Jesus toca nisso, e eles novamente não entendem, ou não estavam querendo entender, devido à concepção deles do que era o Messias, que era equivocado da obra do Messias. Então, vamos lá. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Então, Jesus estava ensinando, falando essas coisas com os discípulos. Porém, eles não compreenderam. Tá? A gente vai ver mais ainda uma anotação antes. Jesus instruía seus seguidores e instrui seus seguidores e os prepara. Para quê? Tanto para os acontecimentos terríveis que estão por vir, quer dizer, o sofrimento de Jesus, a crucificação, né? Na verdade, todo o processo de julgamento injusto, o sofrimento, as chibatadas, a condenação, a zombaria, até culminar na crucificação. Quanto para o ministério subsequente dos discípulos. Então, Jesus está ensinando, conversando com eles, olha, vai acontecer isso, o Filho do Homem vai ser entregue aos homens, ele será morto, né, mas ele vai ressuscitar. E essa era a conversa dos discípulos, de Jesus com os discípulos nesse momento, pelo menos o foco dela. Agora, o que acontece no versículo 32? Eles, os discípulos, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Além de não compreender, ainda tinha medo. A palavra medo, né, aqui no livro de Marcos, a gente tem que entender que sempre está em oposição à fé. Eu vou lembrar aqui algo interessante para vocês. Volta um pouquinho essa memória lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva, eles pecaram, um dos sentimentos, vamos dizer assim, que eles tiveram quando Deus aparece foi o quê? Medo. Então, o medo de Deus, o medo de Jesus, de quem Jesus é, não é uma coisa boa porque revela um distanciamento do coração dos discípulos da revelação de quem ele é. E, de alguma forma, o coração dos discípulos tem algumas coisas erradas que traz, então, medo ao ponto de eles não quererem perguntar para Jesus o que estava acontecendo, o que eram aquelas palavras. Né? Então, isso é interessante notar. Os discípulos, porém, não compreendiam. O que eles não compreendiam? Que o Filho do Homem ia sofrer, morrer e ressuscitar. Eles não compreendiam e eles tinham medo de perguntar. A cabeça deles, na verdade, não estava muito interessada nisso também. Vamos lá. Eles chegaram, então, a Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar ali da Galileia, né? Que Jesus escolheu como sede do ministério na Galileia, cidade de Cafarnaum. Ela fica a noroeste do mar da Galileia. Então tá o mar ali, né? E lá a noroeste do mar da Galileia está a cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum era, aqui nos registros, a gente vê inclusive em Mateus 9:1, chamando esse lugar da cidade de Jesus. Era, na verdade, a casa de Pedro, né? Que Jesus tinha como sua própria casa. Jesus frequentava a sinagoga local ali de Cafarnaum, tá bom? Então, uma curiosidade nessa questão. Então, chegaram, então, a Cafarnaum, na sua cidade, um lugar mais que ele já estava ambientado ali e convivia. Ela, como diz aqui, ó, estando em casa, como eu disse, provavelmente a casa de Pedro, que ele considerava sua casa, inclusive Marcos relata aqui como sendo a casa de Jesus, quer dizer, um lugar que ele tinha, o pouso, porque a gente sabe que Jesus não tinha casa própria, num sentido mais próprio aí do termo, né? E Jesus pergunta aos discípulos, olha só, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Então, além dos discípulos não compreenderem o que Jesus tinha falado, tiveram medo de perguntar e ainda discutiram sobre algo completamente oposto ao que Jesus estava ensinando. Meu irmão, terrível a situação. Aí, olha só, versículo 34. Mas eles se calaram
Por quê? Estava fazendo coisa errada, não é isso? É igual a criança, a hora que é pego em coisa errada. Então, quer se esconder, se esquivar, se calar, ficar quietinho. Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Meu irmão, se a gente fosse fazer mandar um sticker agora lá do WhatsApp, qualquer, tinha que ser aquele assim, né? Ó, aquele a mão na cara. Não é possível um negócio desse, né? Depois de tudo que Jesus estava caminhando com eles, falando, depois da revelação do Messias, depois da transfiguração para Pedro, Tiago e João, depois de tudo que os outros discípulos estavam vendo, depois da situação de ver o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, de Jesus corrigi-los e falar que eles têm que estar com a mente e o coração voltado em dependência a Deus, ainda assim, eles têm a capacidade de discutir entre si para saber quem era o maior. Jesus nunca tinha ensinado sobre isso, não estava promovendo esse sentimento no coração deles, mas isto está intrinsecamente ao ser do ser humano. Isso é pecaminoso, está dentro do ser humano a soberba, a prepotência, o querer ser maior que o outro, melhor que o outro, ser mais honrado que o outro, ter mais prestígio, mais status social do que o outro, e isso se passava também na vida dos discípulos de Jesus, né? E foram esses homens que Jesus usou. Pode usar a gente também, né? Então vamos lá. Olha só uma anotação, versículo 34. É espantoso que logo depois de Jesus ter ensinado aos discípulos sobre o sofrimento e a morte, né, que o esperava, eles estivessem discutindo entre si a respeito de quem era o maior entre eles. Espantoso, né? Um absurdo aqui. Mas aconteceu. 35. E Jesus, assentando-se, a um ato de bondade de Jesus, de uma baita misericórdia, e fazendo aqui como um rabino judaico, ele falou, eu vou me sentar para ensinar, então, porque justamente é uma postura dos mestres judaicos. Então, ele se assenta para ensinar os 12 ali, e ele começa a falar assim, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, no meio depois da discussão, quem vai ser o maior? Não, vai ser eu, vai ser você, vai não sei quem, não, vai ser aquele que subiu no monte da transfiguração, vai. Imagina o tipo de discussão aí que pode ter tido entre eles, para um querer provar para o outro quem era o maior. E Jesus aqui se assenta como um mestre misericordioso e cheio de compaixão nesse momento, apesar de alguns momentos demonstrar indignação com eles, mas nesse momento Jesus se assenta e fala o seguinte, se alguém aí de vocês quer ser o primeiro, que seja o último, que seja aquele que vai servir a todos. Então você quer ser o primeiro? Seja o servo, seja aquele que vai prestar serviço aos outros. E servo ali tem contexto de você se humilhar. Como que aquele que se humilha e faz para os outros vai ser o maior num contexto da cultura romana e judaica? Isso não faz muito sentido. E Jesus está estabelecendo, então, né, uma das coisas também da ética, né, do reino de Deus, do padrão do reino de Deus, inclusive do que é ser maior ou menor. Então, aí Jesus pega o quê? Para representar esse ensino, ele faz o seguinte, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Tá, para eu entender o que está acontecendo, isso aqui que está acontecendo é para exemplificar o que ele acabou de dizer. Então, o que ele acabou de dizer vai explicar o que ele está fazendo. Então, o que ele está querendo explicar com a cena da criança? Está querendo explicar que se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Aí depois ele fala que quem recebe uma criança
né? Quem aceita uma criança, quem faz algo por uma criança, faz a ele. Por que que ele usa a criança? Aí que é uma questão, talvez, para a gente difícil de entender, e eu vou falar para vocês aqui, é uma questão cultural. Aqui, as crianças, ou a criança, mas as crianças, no sentido da cultura judaica, elas são apresentadas como exemplo dos que têm, preste atenção, pouca honra social, pouco prestígio na sociedade. As crianças, lembra que eu não estou falando dentro de casa, dentro do ambiente ou fora, né, no ambiente público da sociedade, porque a criança tinha um valor diferenciado dentro da estrutura familiar, a mulher também. Mas dentro da estrutura da sociedade, de forma pública, a criança era de pouco prestígio, tinha pouquíssima honra na estrutura pública da sociedade. As crianças não eram socialmente valorizadas, apenas toleradas no ambiente público, na sociedade judaica. Portanto, Jesus está dizendo que o verdadeiro discípulo aceitará e servirá especialmente aos pequenos em prestígio social. Ah, você quer ser o maior? Sirva até mesmo aquele que não tem prestígio social nenhum, que não tem status social nenhum, que ninguém se importa, que a cultura não dá valor. Vai lá servir a esse, porque quando você fizer isso, você vai estar servindo a mim. Esse é o ensinamento de Jesus. Da onde eu tirei que é isso que significa criança? Tá, então vamos lá, eu vou te dar aqui uma referência. Isso que você está vendo na sua tela, eu tirei desse livro aqui, ó. Bom, vamos lá. Acho que dá para ver aí, não dá? Pessoal de casa me ajuda aí, dá para ver? Melhorou? Ó, Origens Judaicas do Novo Testamento, tá certo? Ó, da editora Shed, Julius Scott, tá ok? Um excelente livro que fala do judaísmo intertestamentário, ou hoje, um estudo que se baseia no judaísmo do Segundo Templo, tá certo? Então, eu estou ainda terminando de ler aqui o livro, e eu tirei essa informação que eu vou te dar agora, que está na sua tela, de um estudioso aqui, ele é professor na escola de Wheaton College Graduate School, doutor pela Universidade de Manchester, tá bom? Então, é um cara que tem aqui por especialidade esse assunto que ele está lidando. Então, ele traz, então, a estrutura social do judaísmo do primeiro século. Foi daí que eu tirei essa informação para poder explicar para você o que essa criança estava representando no contexto que a gente está lendo em Marcos, tá bom? Então, olha só, em Marcos, na sociedade do primeiro século, tinha algumas divisões de classe. Eu só estou trazendo uma, a divisão econômica, que é o que importa agora na questão das mulheres e crianças. Mas tinha também a divisão religiosa, que eu não vou trazer aqui agora. Então, a classe alta, quem é considerado classe alta na cultura judaica do primeiro século, tá bom? Que era o século que Jesus está vivendo. Os ricos da cidade e os ricos do campo, proprietários de latifúndio. Classe média, artesãos, mercadores da cidade e proprietários de latifúndios medianos do campo. Classe baixa, olha só como o prestígio econômico, portanto, um prestígio social público, vai caindo. A classe baixa, os pobres da cidade, os pobres do campo, que seriam os fazendeiros camponeses e os camponeses sem terra. Depois, meu irmão, tinha os indigentes. Quem eram os indigentes? As mulheres e as crianças. E depois, quase próximo deles, os escravos. Então, quando Jesus toma a criança, dentro dessa classificação de classe econômica e de status social, só está abaixo da criança o escravo. Então, ele pega, provavelmente, ali que ele identifica a classe social mais baixa de prestígio social que ele tinha para exemplificar o que ele estava ensinando. Tudo bem?
Então, é justamente isso que Jesus está ensinando. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, inclusive daqueles que têm pouco prestígio na sociedade, pouco status na sociedade. Versículo 38. João disse a Jesus: Mestre, olha a preocupação dos discípulos, tá certo? Depois de tudo isso, ensinado ainda, eles têm uma implicância com alguém de fora do círculo deles. O que você está vendo aqui? Um discipulado. Jesus está corrigindo as motivações dos discípulos. Jesus está corrigindo aqui, você vai ver o egoísmo dele, o sectarismo deles. É um discipulado, é um processo de discipulado. E é isso que um pastor faz com as ovelhas, isso que é o que nós, quando fazemos discípulos, fazemos. Nós trazemos as pessoas para dentro dos valores do reino de Deus. Mexemos para que elas afinem as motivações e intenções do coração delas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Isso é um modelo de discipulado que Jesus está ofertando. Então, mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso. Por quê? Porque não nos seguia. Eles não falam, não seguia o Senhor. Não nos seguia. Gente, olha aqui a preocupação de João. Nós temos que lembrar, eles acabaram de ver o incidente que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E, de repente, eles percebem e têm contato com um homem que estava expulsando demônios no nome de Jesus. E esse homem estava tendo resultados. Os demônios estavam se submetendo a esse homem. Então, imagine o pânico na cabeça dos discípulos. Nós não conseguimos expulsar o demônio. Aí vai um homem que não nos segue, não segue a gente, usando o nome de Jesus, os demônios estão sendo expulsos. Nós proibimos. Então, essa é uma questão interessante. Provavelmente um seguidor desconhecido de Jesus aqui, tá bom? A ironia aqui, como eu disse já, é que os discípulos queriam rejeitar alguém com êxito no exorcismo, uma vez que eles próprios tinham acabado de fracassar, exatamente não conseguindo expulsar um espírito de um menino. O que Jesus responde? Como que se assim, né? De novo, né? Se pudesse fazer, pelo amor do meu Pai, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. É uma expressão aqui difícil até de entender em algumas situações, comparada com outros versículos. Eu não vou fazer essa análise, mas eu vou oferecer simplesmente por uma situação aqui. Jesus, ele usava algumas coisas que eram acentuadas, né? Em algumas situações, inclusive, uma figura de linguagem muito usada na época de Jesus, chamada hipérbole, que era um tipo de exagero para trazer a essência do ensino que ele queria trazer, tá? Para destacar algo. E aqui há uma grande possibilidade de um exagero de Jesus a fim de combater o quê? O exclusivismo sectário dos discípulos na presente situação. Por que exagero? Porque a gente sabe que em outra situação, Jesus fala, olha, eu nunca vos conheci, você que expulsou demônio em meu nome, e fez isso, isso, isso. Então, provavelmente, esse rapaz aqui que estava expulsando o demônio era um seguidor de Jesus, tinha se convertido realmente a mensagem do reino, mas não estava junto ali no círculo deles. E Jesus, então, faz essa fala bem pontual e forte aos discípulos. Versículo 41. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. 42. Aqui ele começa uma bateria de se isso, se aquilo, né, de condições. Então, o que ele fala? Que eu vou ler mais rapidamente, porque eu vou comentar lá no final. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos
que creem em mim, que pequeninos. Lembra? Ele está falando, ele está vindo ali da criança que ele está falando, desse homem que creu em Jesus, né? Então, de pessoas que os próprios discípulos estavam considerando, né, que não eram dignos, talvez, né, de usufruir daquilo que eles usufruíram, que eram os pequeninos, as pessoas simples do povo ali, que não estavam seguindo, não eram discípulos do círculo fechado, mais próximo, fechado não, mais próximo de Jesus, mas que tinham crido em Jesus, né? Então, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. É forte, eu sei. Lembra que Jesus trabalha com algumas figuras de hipérbole, fortes, para trazer um ensinamento que ele quer. Ele não disse para ninguém fazer isso de forma literal. Ah, então já sei, aquela pessoa na igreja está fazendo o outro tropeçar. Vamos amarrar uma pedra e jogar no mar, né? Pelo amor de Deus, não é isso que Jesus está ensinando. Para a época, meu irmão, era uma fala, uma narrativa muito fácil deles entenderem. Não era uma questão literal aqui, tá? Era uma força de expressão para mostrar o quanto isso era grave. É isso que é a questão central. 43. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte a sua mão. Então todo mundo vai cortar a mão? Lembra? Não é literal, pelo amor de Deus, né? Pois é melhor você entrar aleijado na vida. Olha só essa frase, entrar na vida. O que é isso? Calma. Do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 45. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida, de novo, ó, entrar na vida, aleijado, do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. 47. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus. Todas as passagens, ele está falando entrar na vida e agora entrar no reino de Deus. Tem algumas pessoas que não entendem isso. Preste muita atenção, você que está me ouvindo. A forma de escrever da mente hebraica que Paulo e usa, ele usa algumas coisas da mente grega e algumas coisas da mente hebraica, Marcos aqui. E o que acontece? Quando ele usa esses textos, isso chama-se paralelismo, um tipo de paralelismo, onde uma frase é expressa embaixo uma outra que está relacionada com essa, uma outra, e às vezes elas se completam ou elas se explicam, né? Mas sempre estão interligadas para explicar aquele conteúdo que ele está passando. Então, ele está falando em todos esses bloquinhos a mesma coisa. Olha só, se, né, a sua mão fizer você tropeçar, corta. Porque é melhor você entrar aleijado na vida. Se o seu pé fizer você tropeçar, corta, para você poder entrar na vida. Né? Depois, se o seu olho fizer você tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus. Aquela expressão entrar na vida, ela está sendo explicada agora por entrar no reino de Deus. É a mesma coisa. Isso é uma estrutura da literatura da época. Do mesmo jeito que a estrutura poética nossa atual usa rima, eles usavam um tipo de rimas de ideias. Não é igual a gente que usa rima, né, toda hora no final de frase, numa poesia, um tipo, né, de poesia aí que usa rima. Ou rimas com outras situações de frase e assim por diante. Na estrutura de narrativa deles, eles usavam muito esse tipo de rima de ideias, que é chamado paralelismo, onde um vai se explicando o outro e vai se conceituando. Tem algumas pessoas que leem isso e quer ficar buscando coisa assim, o que significa entrar na vida.
né? O que significa entrar no reino do céu, meu irmão, é a mesma coisa. Não tem dois, não é entrar em dois lugares diferentes. Um está explicando o outro. Entrar no reino de Deus nesse texto é entrar na vida. E entrar na vida é entrar no reino de Deus. Ok? Então, voltando 47, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. De novo aqui, para ninguém arrancar a mão, o pé, olho, né? A ordem para amputar membros do corpo é um elemento de metáfora, é uma figura de linguagem, é uma, né, que está sendo usado ali. E não deve ser entendido de forma literal. Jesus se vale de hipérbole para enfatizar que a fim de vencer o pecado, esse é o ensinamento, ó, a fim de vencer o pecado, é necessário uma rejeição violenta da tentação. Aí sim, é uma violência de força, de motivação, de intenção, de desejo contra o pecado e contra a tentação. É isso que ele está falando. Use com todas as suas forças tudo que você é. E isso talvez é explicado até melhor no texto aqui de Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. É justamente isso que Jesus está ensinando. Não é para arrancar nada do corpo, tá bom? Reino de Deus, como eu disse, entrar na vida e no reino de Deus é a mesma coisa, se refere ao estado de existência eterna com Deus. Então, entrar na vida, nesse texto, entrar no reino de Deus, se refere ao estado de existência eterna com Deus. Então, mais vale, dentro da metáfora, entrar aleijado, entrar sem um pé, sem a mão, entrar sem o olho, né? Entrar sem partes do corpo, na vida, no reino de Deus, num estado de existência eterna, do que ser lançado num lugar de condenação eterna. É isso o ensinamento. Espero ter ficado bem claro aí. Então, com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Mais uma curiosidade, a palavra inferno aqui, no grego, é a palavra geena. Olha que interessante, preste bem atenção, porque é bem interessante mesmo. A palavra geena, ela é usada para descrever algo no Antigo Testamento, que lá, obviamente, é usada a palavra hebraica, mas aqui geena é o grego, então na Septuaginta seria geena, falar do Vale de Rinom, que em tempos antigos era o local de sacrifícios humanos para o deus pagão Moloque. Então, olha só, o lugar pagão aonde se sacrificava crianças, bebês para Moloque, para um deus pagão, ali sacrifícios humanos, esse lugar, esse vale, era considerado Geena. Então, é um lugar mesmo, né, um inferno aqui na terra, né, como se diz. E no tempo de Jesus, Geena era onde se queimava o lixo de Jerusalém, de dia e de noite. Então tinha um lixão lá em Jerusalém. Esse lixão onde se queimava lixo de dia e de noite era o Geena. Esse lugar, tanto o Vale de Rinom quanto esse lixão, é uma imagem que Jesus está usando, que fornece aqui, né, portanto, uma imagem marcante de castigo eterno. Então, ele está dizendo que ele vai lançar aquele que viver essa vida, que não entrar no reino de Deus, vai ser lançado no Geena, né, num lugar deplorável, de condenação, que eles tinham em mente ali, que era aquele lixão que estava tocando fogo dia e noite, um lugar horrível de se viver, né, na própria terra, e que no sentido eterno seria horrível do mesmo jeito e pior. Tudo bem? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. 49. Porque cada um será salgado com fogo. Aqui é legal, muito interessante. Nessas últimas palavras aí, frases, nós temos 3 referências ao sal. Olha que interessante. Salgado com fogo, tá vendo aí? Eu grifei para você. Salgado com fogo. Depois ele fala, o sal é bom. Depois ele fala, tenham sal em vocês. Vamos devagar. Cada um está simbolizando algo. Porque cada um será salgado
com fogo. O que é isso? É provável que o contexto seja o uso do sal como agente aqui purificador. Especialmente sua presença, o sal tinha que ser colocado, para quem não sabe, você pode depois ler os textos, nas ofertas de cereal e nos holocaustos. O holocausto era oferta queimada. Para quê? Para simbolizar um sacrifício puro. Então, uma indicação aí de interpretação. Tudo indica que não se trata de uma imagem aqui, nessa hora, do fogo eterno, né? Do inferno, mas sim de um conceito de vida de discipulado como sacrifício a Deus. E como processo usado por Deus para purificar. Salgado com fogo, Deus vai te purificar com fogo. Né? Você vai entrar num processo de purificação, que é justamente o que é usado, de outra forma, numa outra metáfora, em Malaquias 3:2, no processo de purificação por testes e provações, pelo ourives, do jeito que o ourives purifica o ouro, né? Deus vai purificar as pessoas com testes, fogo de teste e fogo de provas. Então, provavelmente, porque cada um será salgado com fogo. Cada pessoa vai ser provada, colocada em testes e provações para ser purificado por Deus. E aí ele continua, versículo 50. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? E aqui, o sal é o quê? Aqui, como agente de sabor e conservador, porque era o que está falando aqui, o sal usado para comida. Ele era usado para quê? Para salgar, dar sabor, conservar a comida da época. Jesus aqui adverte que Deus colocou seu povo no mundo para fazer diferença, para trazer sabor para a humanidade, fazer diferença. Um cristão insípido, sem sabor, é um cristão inútil. Então, o sal é bom, mas se ele vier a se tornar insípido, como vai restaurar o sabor dele? Então, meu irmão, não perca o seu sabor de Cristo. Não perca, né, o seu valor da vida cristã, do caráter de Cristo, de tudo isso que Jesus está ensinando. Você foi chamado para o servir, para se doar, não para ser o maior, para ser o menor, para considerar os outros maiores, para não querer honra, mas dar honra aos outros. Meu irmão, essa é a vida cristã. E, por último, tenham sal em vocês mesmos. E paz uns com os outros. Que a paz tem a ver com sal, né? Lembre-se que os discípulos tinham acabado de discutir sobre quem seria o maior. E aqui, Jesus está dizendo, tenham sal. O que é isso? A pureza e a qualidade da vida do reino. E então, vocês não discutirão mais, pelo contrário, terão paz uns com os outros. Quanto sal está faltando, né, nas nossas igrejas locais? Parar de um monte de picuinhas, um monte de maguinhas, um monte de coisinhas, de mimimis dos crentes dentro das igrejas, sendo que nós temos coisas muito maior a que nos preocupar, a sermos sal dessa terra, luz desse mundo, meu irmão. Preste muita atenção nisso, né? E coloque a sua vida como um verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui, então, termino com as minhas considerações finais. Como filho de Deus e como profeta, Jesus sabe o que o futuro reserva e procura preparar seus seguidores ao lhes falar de sua paixão e ressurreição. Os discípulos persistem em sua falta de entendimento e não estão interessados no sofrimento futuro de Jesus, mas somente na possível grandeza futura deles próprios. Eles precisam entender que no reino, o único caminho para a grandeza exige postura de servo. O preconceito dos discípulos em relação aos de fora, né? Ele não nos segue, lembra? Constituirá um sério empecilho para a sua contribuição para a comunidade do reino. É necessário que se abram para todos que são chamados e usados por Deus, em vez de aceitarem apenas os que são semelhantes a eles próprios. Uma baita de uma lição para nós. Vamos tentar aplicar isso para a gente. O pecado e aqueles que trazem o pecado para o meio do povo de Deus
precisa ser erradicado da comunidade. Deus exige santidade. Como sal, precisamos buscar a pureza, fazer diferença no mundo e viver em paz uns com os outros. Modelo de discipulado, serviço, meu irmão. Não egoísmo, não orgulho, não prepotência, não superioridade, não questões pensando em nós mesmos, mas pensando agora, em primeiro lugar, em Deus, no reino de Deus, na sua justiça, na comunidade de Cristo, nos nossos irmãos. Que isso seja um grande ensinamento do discipulado para a sua vida e também para as pessoas que você vai pregar o evangelho e discipular.